Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos uma vez mais ao nosso canal. Sempre aqui com você para podermos juntos refletir sobre a vida, sobre o sentido da nossa vida. Como você sabe, eu sou Agnaldo Paviani. Você deve aí estar curtindo os nossos vídeos. Faça isso, curta os nossos vídeos, nós estaremos aí sempre postando esses vídeos a título de estudo, de reflexão. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, o poder da fé. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. E como é um assunto bastante extenso, bastante complexo, nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em duas partes. Nós vamos começar o estudo hoje, vamos fazer uma primeira parte e num outro momento nós estaremos postando o segundo vídeo com a segunda parte da palestra O Poder da Fé. E quando nós falamos em fé, obrigatoriamente nós temos que lembrar de uma personagem do Evangelho do Cristo. Aquela mulher que o seu nome não aparece. Ela ficou conhecida no Evangelho apenas como a mulher hemorroíça. Conta o Evangelho, narram os evangelistas, que aquela mulher, ela estava com um problema, com uma dificuldade há mais de 12 anos. Ela tinha uma perda de sangue constante. Ela já havia procurado médicos, curandeiros, feiticeiros, mas nenhum havia logrado curá-la. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. Até que um dia alguém comentou com ela sobre Jesus, o mestre da Galileia. Comentaram com aquela mulher sofrida que havia um homem de uma beleza rara que andava pela região falando do amor. Era um homem que se dizia enviado de Deus, e aquele homem que pregava o amor, aquele homem que ensinava o perdão, aquele homem que falava da misericórdia divina, também era capaz de curar. Comentaram com aquela pobre mulher que aquele homem chamado Jesus de Nazaré já havia devolvido a visão a muitos cegos, já havia devolvido a capacidade de andar a muitos paralíticos, já havia até mesmo ressuscitado mortos. E quando aquela mulher sofrida, sofrendo há mais de 12 anos, ouviu falar deste homem, obviamente, ela saiu em busca de Jesus. Narram os evangelistas que na ocasião Jesus se encontrava provavelmente numa praça pública e quando a mulher observou, quando ela viu Jesus, ela percebeu que seria impossível conversar com ele, porque Jesus estava cercado por uma multidão. Aliás, vale aqui fazermos esta observação. Jesus sempre esteve cercado por uma multidão. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, havia ali uma multidão. Quando adentrou triunfante em Jerusalém, havia ali uma multidão. Quando pediram a ele como nós deveríamos orar, ele ensinando a prece de Pai Nosso, ali também havia uma multidão, com exceção do momento do Calvário, com exceção do momento em que Jesus foi crucificado. Obviamente, também havia uma multidão, mas naquela ocasião, a grande maioria das pessoas resolveram ficar longe, distante, obviamente com medo do que poderia acontecer caso dissessem que eram seguidores de Jesus. E quando aquela mulher sofrida viu Jesus, ela também viu aquela multidão que estava à sua volta. E movida por uma fé extraordinária, ela embrenhou-se no meio da multidão. E quando Jesus passava, narram os evangelistas que aquela mulher tocou as vestes de Jesus. Ela não chegou a tocar em Jesus, ela tocou as vestes de Jesus. O mestre parou imediatamente, olhou à sua volta e perguntou: quem me tocou? Um dos apóstolos respondeu: mestre, todos estão te tocando. Ao que Jesus responde: não, alguém tocou-me de uma forma diferente, porque de mim desprendeu-se uma virtude. Quem me tocou? E a mulher então cai de joelhos aos pés de Jesus e diz: fui eu, Senhor, perdoe-me, fui eu que te toquei, porque eu sou uma miserável, uma sofredora. E Jesus carinhosamente se abaixa e diz para aquela mulher: ide em paz, a tua fé te curou.
É a passagem da mulher hemorroíça. E no início da nossa fala, eu chamei a atenção dizendo que era talvez o maior exemplo de fé do Evangelho por uma razão muito simples. Jesus fez muitas curas. Em todas as curas que Jesus fez, foi necessário fé, evidentemente. Quando ele, por exemplo, cuspiu no chão, fez lama com a própria saliva e passou nos olhos do cego e mandou que ele lavasse na piscina de Siloé. Ou quando devolveu a capacidade de andar a Natanael ben Elias, o paralítico. Nesses momentos e em tantos outros momentos, houve a necessidade de fé. Mas nós aqui ressaltamos o exemplo da mulher hemorroíça para falar de fé, porque é a única cura que Jesus realizou no Evangelho, que foi narrado pelos apóstolos, pelos evangelistas, onde não houve um pedido da pessoa e também não houve uma intenção de Jesus de curar. O momento é ímpar, é especial, é extraordinário. Ela não disse a Jesus da sua dor, ela não pediu a Jesus que Jesus a curasse. Naquele momento da cura da mulher hemorroíça, Jesus não impôs as mãos para curá-la, ela tocou as vestes. Ela não pediu, ela tocou a roupa de Jesus, ao qual parou imediatamente e fez a pergunta: quem me tocou? Porque de mim desprendeu-se uma virtude, era o fluido curador de Jesus que havia curado aquela mulher, sem que ela solicitasse e sem que Jesus tivesse a intenção de curá-la. Nós consideramos a mulher hemorroíça como o maior exemplo de fé que nós temos no Evangelho. E esta situação leva-nos a uma questão interessantíssima, uma questão relevante. Afinal de contas, a fé pode curar? Esta pergunta parece uma pergunta ingênua. Se você fizer esta pergunta para qualquer religioso, ele dirá que sim, que a fé pode curar. No entanto, nós encontramos muitas pessoas na vida que têm fé, que acreditam em Deus, que oram, que fazem o bem e que ainda assim continuam enfermas. Por que então essas pessoas continuam adoentadas com os seus problemas se elas têm fé? Se nós fizermos uma análise sob outro ponto de vista, algumas pessoas, digamos assim, que não acreditam tanto no poder da fé, dirão que não, que a fé não pode curar, que isto é uma crendice, que o que cura é apenas a ciência, a medicação, a medicina que nós temos à nossa disposição. No entanto, quem afirmou que a fé poderia curar foi Jesus. Jesus era e é uma autoridade. Foi o nosso mestre Jesus quem afirmou por várias vezes: a tua fé te curou. Então nós ficamos com essa questão na nossa mente. Afinal de contas, será que a fé pode curar? Será que hoje, aí, ano 2016, encaminhando-nos para 2017, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, nós já estaremos em 2017. É que a gravação está sendo feita no finalzinho de 2016, por isso que eu estou usando esses 2 anos. 2017 anos depois da vinda de Jesus, como nós poderemos encarar essa questão de fé hoje em dia? Claro, nós entendemos que a fé é um artigo, digamos assim, muito pessoal, muito particular, é uma questão pessoal de cada um. Mas quando nós fazemos uma análise geral, tendo como referência o nosso Mestre Jesus, como entendermos esse poder, como entendermos a fé? Nós às vezes observamos situações em que pessoas, elas têm fé, mas nem por isso elas alcançam aquilo que elas estão buscando. Naturalmente, e eu aqui faço um parêntese, sempre respeitando quem não acredita nesta teoria, quem não acredita nesta crença, mas aqui é preciso fazer uma observação que a reencarnação explica muitas situações destas. Por quê? Porque nós temos uma visão da vida
um pouco mais ampla do que algumas pessoas. Quando eu digo que nós temos uma visão um pouco mais ampla, nós estamos querendo dizer que nós consideramos o ser imortal, e aí você dê o nome que você quiser, espírito, alma, como você preferir, este ser imortal criado por Deus, ele foi criado por Deus com destino à perfeição. Sobre isso não há dúvidas. E para que ele possa evoluir degrau a degrau, a reencarnação é um processo necessário para ele atingir esta perfeição. Ou seja, o espírito, ser imortal, tem várias experiências no corpo físico até atingir a perfeição. Dentro desta visão, a morte é apenas uma passagem. A morte é o retorno deste ser espiritual para a dimensão extrafísica. E por que é que eu estou falando sobre isso se o assunto é fé? Porque esta crença, acreditar nas experiências no corpo físico ou na reencarnação, é uma forma de compreendermos, de entendermos as leis de Deus. Porque nós ficaríamos sem entender alguns acontecimentos da vida se não tivéssemos como base esta reencarnação. O que eu estou querendo dizer dentro desta questão da fé é que muitos problemas, ainda que nós oremos com fé, ainda que nós acreditemos no poder da fé, precisam ser experimentados, precisam ser vividos, porque o Espírito, ele traz a necessidade daquela experiência, ou seja, em existências passadas, algumas atitudes, alguns equívocos, alguns erros desencadearam aquele processo. E na atualidade, ou seja, na atual experiência carnal, ele precisa lidar com aquela situação. Respeitando quem pensa diferente, nós entendemos que este mecanismo, ele explica perfeitamente algumas coisas incompreensíveis à primeira vista. Por exemplo, por que algumas pessoas morrem aos 90, 95 anos de idade e por que as crianças morrem? Por que as pessoas sofrem? Por que as crianças sofrem? Por que, por exemplo, algumas pessoas que são teoricamente boas sofrem e outras pessoas que não são tão boas, às vezes não pegam nem gripe? Por que eu me esforço na vida e às vezes as coisas não dão certo para mim? E outras tantas pessoas que não se esforçam tanto, parece que as coisas dão tão certo para elas. Talvez muitos de nós já tenhamos nos feito estas perguntas e é justamente com base na reencarnação que nós vamos entender essas questões. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é a fé. Nós aqui demos nessa primeira palestra, nesse primeiro estudo, uma mini palestra, digamos assim, fizemos uma introdução sobre o poder da fé. E nós vamos estar abordando a segunda parte deste assunto, vamos estar fazendo esta explicação completa num segundo momento, numa segunda parte, numa segunda experiência que nós tivemos. Antes de nós finalizarmos, gostaríamos de lembrar que se você quiser adquirir os nossos livros, hoje aqui sobre a mesa eu tenho o livro Eu Me Perdi de Mim Mesmo, alguém me viu por aí, que é um livro de autoajuda, um livro que fala sobre autoconhecimento, e o livro Uma Questão de Escolha, que fala principalmente sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre karma, livros interessantíssimos para você que quer entender a vida. Estes livros são produzidos, são editados pela nossa editora, a editora Sintonia, que é um trabalho que nós fazemos em parceria com a Associação Beneficente Caminho de Damasco. Você desejando adquirir os nossos livros, basta você entrar lá na nossa loja virtual, descrita abaixo no vídeo, e ali você terá todas as informações, ok? Até a próxima com a segunda parte do tema O Poder da Fé. Fiquem com Deus, até lá!